Deus é bom, meus irmãos. Essa igreja é abençoada. Aqui, há restauração de vidas. E nós temos que ser forjados na palavra. E depois, os dons. Aí nós estamos preparados para receber uma profecia, receber uma palavra de direção, mas, primeiro de tudo nas nossas vidas, nós temos que ser forjados na palavra de Deus, amém? Então vamos lá, Romanos, capítulo 8, versículo 15. Você que pode, em reverência à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, se coloca de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos lá. Romanos 8,15. Porque não recebestes um espírito de servidão, outras traduções está escravidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoração, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Coloque sua Bíblia no seu assento, feche seus olhos, vamos fazer uma oração inicial aqui. Grandioso Deus, poderoso Pai, Pai querido, em nome de Jesus, na sua santa e poderosa presença, pela ordenança do teu nome, Jesus Cristo, acampa os seus anjos, guardiões de guerra ao redor deste lugar. O fogo do céu desce neste lugar hoje, Senhor. Pai, quem quer que aqui entrou hoje será, Pai, recebedor da tua palavra. Se alguém entrou aqui doente, será curado. Se alguém aqui, Pai, entrou aqui perdido, sairá com a direção. Ó Senhor, aleluia. Pai, venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas, a nossa saúde física, mental e espiritual, Senhor. Pai, eu repreendo todo o mal sobre a vida dos meus irmãos. Pai, que toda venda, todos os tampões, todos os grilhões caiam por terra nesta noite, aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir em nosso meio, Senhor. Pai, que seu povo seja terra fértil para receber a semente que será plantada a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje, esta palavra aqui fala sobre paternidade. Então nós vamos falar sobre hoje duas paternidades. Eu quero colocar o slide aqui, para que é o tema da nossa mensagem de hoje. É a paternidade de Adão ou a paternidade de Deus. Vamos ver aqui. A paternidade de Adão ou paternidade de Deus. E hoje nós vamos entender qual a paternidade que nós devemos escolher. Lógico que a princípio, quando nós falamos em paternidade, nós lembramos de Deus. Mas nós não entendemos muitas vezes que nós estamos andando com a paternidade de Adão e não temos a consciência de que nós não estamos caminhando com Deus. É chocante dizer isso. Mas existem os cativeiros. Muitas pessoas estão cativas. E Paulo, nesta palavra, ele está dizendo aqui, ele está explicando para os romanos sobre a salvação oferecida através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? 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 Pentecostal tem que fazer barulho, amém? Amém. Então, Paulo está explicando aqui, em cada versículo desse capítulo, vamos lá. Em cada versículo deste capítulo, Paulo ele está explicando aos romanos o seguinte: uma vida de santidade em Cristo é aquela que nos dá a redenção dos nossos pecados. Ele fala também sobre uma mentalidade da carne, uma mentalidade que é caminho de morte. Então ele fala para que nós venhamos escolher uma mentalidade do Espírito, que nos traz vida e paz. Amém? E ele também fala de uma justificação em Deus. Deus, ele é a própria justiça. Nós não somos justiceiros, nós somos justificados. Então, se você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, ou você está indignado com algum tipo de situação, lembre-se, nós somos justificados. O nosso papel é nós nos colocarmos perante Deus, elevarmos as nossas orações, colocarmos os nossos problemas no altar de Cristo, e Ele vai resolver. Então nós seremos justificados. Amém? Então não faça justiça, porque a justiça é de Deus e Ele é a própria justiça. Então ele fala também sobre a paternidade. Ele fala sobre a paternidade, mas ainda ele explicando a palavra aos romanos, ele diz
que em todas as nossas tribulações, dificuldades, humilhações, nas nossas dores, angústias, perseguições e pelo amor que nós temos por Jesus, no caminho da cruz, que é um caminho de cruz para nós também, nós seremos mais do que vencedores. Só que nós não podemos ser mais do que vencedores se nós não cumprirmos todas essas coisas. Porque ele diz, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Não pode ser um jargão que nós usamos para a nossa vida, e esse jargão é como aquele, tudo eu posso naquele que me fortalece. E nós às vezes nem sabemos o que estamos dizendo, porque nós temos que ter um caminho de cruz, um caminho forjado na palavra, um caminho no modelo de Cristo, para que nós sejamos mais que vencedores. Estão me entendendo? Amém? Então muitas vezes você fala, mas eu sou batizado, eu sou dizimista, eu sou ofertante, trabalho na obra, eu aceitei Jesus como meu único e legítimo Salvador. Mas não basta por aí, não basta, senão nós nos tornamos, sabe o que? Cumpridores de protocolo. É muito mais além, a profundidade é muito maior do que isso. Por quê? Porque nós temos que entender, que nós temos que olhar as nossas atitudes, como anda o nosso caminhar. Por isso que é paternidade de Adão ou paternidade de Deus. Lá em Provérbios 21:2 diz que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas Deus sonda os corações. Porque nós achamos que nós constantemente somos bons, mas na verdade bom é só Deus. Porque nós temos atos de bondade, e esses atos de bondade nos levam a um caminho reto, a um caminho bom, mas nós precisamos melhorar, aprofundar, amém? E aí, nós entramos então na paternidade de Adão. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. E a paternidade de Adão, se nós formos analisar, originariamente, se a gente voltar na nossa árvore genealógica, nós vamos voltar lá para o jardim do Éden. É a paternidade originária. E muitas pessoas falam, eu sou filho de Deus. Mas o versículo 14 diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Se nós não somos guiados pelo Espírito de Deus, não se choquem, nós não somos filhos de Deus. Não sou eu que estou falando, Paulo está falando. E Paulo tinha uma autoridade de Jesus Cristo. E por que isso? Porque Paulo diz isso. Porque se nós formos analisar, quando Deus ele abre o mar vermelho para Moisés e o povo hebreu passar, se ele fosse pai de todos ali naquele momento, o que um pai faz quando os filhos estão brigando? Ele separa e castiga os dois, concorda? Não, ele fez atravessar o povo hebreu e fechou o mar em cima dos egípcios, porque não estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então é aí que nós começamos a nos atentar para a paternidade de Adão. E a paternidade de Adão, ela tem uma característica, que ela é caída, ela é pecaminosa, é desobediente, ela é fruto da desobediência. E a paternidade de Adão, ela afeta a redenção de Cristo pelos nossos pecados. Nós não conseguimos entender a redenção de Cristo. A paternidade de Adão faz com que nós venhamos dar o mau testemunho. Nós não alcançamos mudança de vida, porque a paternidade de Adão, ela não permite que o Evangelho de Cristo traga transformação para nós. E existem muitas pessoas na igreja, que receberam um dia, daqui de cima, uma profecia, uma palavra, um direcionamento, e estão esperando até hoje, mas por que não acontece? Lógico que a gente tem que entender, que existem coisas que é o tempo de Deus, é a maturação da coisa. Mas, se nós estamos ligados à paternidade de Adão, nós somos pedra de tropeço para nós mesmos, e nós atrasamos as bênçãos de Deus. Então nós ficamos vinculados àquela profecia, só que não acontece nada. Acontece tudo e não acontece nada de Deus. Então a pessoa entra num abismo puxando um outro abismo. E ela fala, mas Deus ainda não aconteceu, e ela está
parada, só que ela não para pensar que o que ela está fazendo, o que ela está seguindo, o que ela está aplicando na vida dela, é tudo menos o Evangelho de Cristo. Porque se você se analisar, nós temos que começar a nos analisarmos, olhar para nós mesmos no espelho, como a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia para nós, ela tem que ser um espelho. Ela não é uma janela para a gente ficar apontando os outros. Nós temos, pois, analise o homem a si mesmo. Não é assim? Então nós temos que fazer isso que a palavra está falando. Porque senão nós não vamos avançar. Vamos continuar cativo, mas não é do inimigo, é de nós mesmos. E aqui eu nem vou falar do inimigo, porque ele já é um derrotado. Eu estou falando de nós mesmos, que nós somos às vezes os maiores inimigos que nós temos. Então nós temos que tomar cuidado com essa paternidade de Adão. A paternidade de Adão, ela nos ensina, sabe o que ela nos ensina? Ela prega para nós o seguinte, que a vida é um teatro. E onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós temos que ter um tipo de atuação. Então aqui na igreja, eu chego ali na porta, já desce a unção, eu oro pelas pessoas, eu sou ungidão. Aí eu saio da igreja, eu sou um trapaceiro, eu tenho amante, eu sou ausente na minha casa, ou eu estou dedicado demais às coisas materiais e abandono o meu lar. Não é comedido. Lembra que eu falei no começo que nós temos que andar com o secular e o espiritual juntos? A paternidade de Adão não nos deixa enxergar dessa maneira. Ela nos enxerga como, na verdade, como pessoas cativas. Ela nos transforma num cativeiro, no cativeiro das nossas próprias vontades. E olha só, a paternidade de Adão, ela é mais grave que nós vamos imaginar. Por quê? Porque ela faz com que nós venhamos a estar na igreja e a sermos egoístas. Em que sentido? Nós somos egoístas com a nossa própria pessoa. Nós estamos aqui, perdão. Obrigado. Aleluia. Vou dar um clipezinho aqui. Nós estamos na igreja orando para os nossos próprios interesses. E se esse for o nosso foco, nós estamos errados. Já temos que parar de orar por aí mesmo. Nós estamos na igreja pedindo um carro, uma casa, um melhor salário, uma viagem. Ei, o Evangelho de Jesus Cristo é muito maior do que isso. O Evangelho de Jesus, ele não é egoísta. Busca as coisas do reino e as demais serão acrescentadas. Nós ficamos aqui, Senhor, me dá uma casa. A gente teria que ter vergonha pelo milagre de Cristo de pedir essas coisas. Nós temos que entender 3 coisas quando nós entramos aqui nesta casa sagrada. Que nós estamos aqui primeiro para cultuar a Deus. É culto a Deus, não é culto a homem. Não é culto a ninguém a não ser Deus. Nós estamos aqui em segundo momento, tratando de uma coisa muito séria que é salvação. Salvação nós não compramos ali no supermercado. Não está disponível nas prateleiras. Salvação é algo irrenunciável, que nós temos que morrer abraçado com ela, termos convicção, é até o fim que nós temos que buscar a salvação. E tem gente que acha que está salvo porque batizou, porque frequenta a igreja, está enganado. O reino de Deus, ele simplesmente, nós só vamos conquistar o reino de Deus por força, assim diz a palavra. Vamos abrir o entendimento e largar essa paternidade de Adão das nossas vidas. A terceira coisa, para o caminho de salvação, nós somos feitos como agentes de transformação, multiplicadores de talento. Onde nós pisarmos a nossa planta dos pés, nós temos que falar de Jesus, nós temos que amar a Jesus, nós temos que dar a mão para quem está caído.
Às vezes tem uma pessoa aí do teu lado, ela está tão cativa, doente, triste, você só vai dar conta disso quando ela pegar a mala dela e for embora. Quantas pessoas aqui dessa porta para fora, caminhando para um abismo sem fim, para um fogo que consome eternamente, que não é o fogo de Deus. E nós estamos aqui pedindo pelos nossos bens. Nós estamos aqui como gesto egoísta, pedindo pela... Lógico, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós temos que consagrar nossos projetos, a nossa vida a Deus, é importante. Deus tem que fazer parte de tudo que nós fazemos. Mas entenda que a paternidade de Adão faz com que você fique focado só nisso. A paternidade de Adão faz com que você não olhe para o seu próximo. A paternidade de Adão te torna um cativo, e você perde a sua salvação. É muito grave isso. Está na hora de nós despertarmos, abrirmos mão do nosso egoísmo, entendermos o que Deus está falando nesta noite. Abra o seu coração, meu irmão, se forge na palavra. Esse entendimento que vem esta noite, Deus me deu há 2 meses atrás essa palavra, e eu estava no encontro aqui com o pastor Oséias, o bispo Oséias também estava junto aí. Eu falei para o pastor Oséias, Deus me deu uma palavra, ele falou: segura, você vai pregar aqui na igreja. E Deus realmente mandou eu pregar essa palavra aqui. E eu vejo as pessoas se caminhando para um abismo, e a gente na igreja pedindo bens, pedindo coisas materiais, e a gente é egoísta. Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você levou essa palavra? Quantas pessoas esse ano você ajudou e semeou na vida delas? Quantas pessoas carecedoras que estão indo para o inferno estão ao seu lado e você não faz nada, porque você está preocupado com o seu umbigo? É chegado o povo de Deus, ter um novo despertar. Essa é a mensagem da cruz. Para de buscar as mãos de Cristo e pega os pés da cruz. As demais coisas serão acrescentadas. Misericórdia que Deus tem de nós e avisa. Os tempos estão se abreviando. Jesus está às portas. Nós estamos vendo os acontecimentos. E até quando, desde que mundo é mundo, o povo não desperta? Mas a igreja está aqui para lutar e combater isso. Vamos combater junto essa paternidade que nos deixa caído. Eu costumo dizer muito, eu com minha esposa conversamos muito, e eu falo sempre da didática da vida em Cristo. Jesus ficou pouco mais de 33 anos nessa terra. Nós sabemos que Jesus estudou, que Jesus trabalhou, foi carpinteiro. Nós sabemos, mas isso é pouco relatado, porque não é importante, mas é importante nós trabalharmos, estudarmos, sermos alguém na vida, termos projetos, planos, mas não pode ser fim de vida. É o modelo de Cristo, a didática. Mas quando Jesus se lança no seu ministério, batiza e sai para enfrentar o seu ministério, esses são os 3 anos que estarão dentro dessa palavra pela eternidade. E o que eu tiro de didática da vida em Cristo? Qual é a didática da vida em Cristo? É a dedicação às pessoas. É a dedicação à palavra, cumprir o ID do Senhor. Meu irmão, você está doente, eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma oração. Enche o seu alforje, não ande vazio. Para com isso. Senão você não vai alcançar o que você tem que realmente alcançar. As promessas de Deus não vão te alcançar. A paternidade de Adão, ela faz com que nós sejamos os espectadores. Como eu falei, nós vamos entender que a Bíblia é uma janela, então por isso que a gente faz isso. Olha a roupa daquele fulano, olha a roupa daquela irmã, pecador, vai para o inferno. Olha o julgamento, olha o julgamento. Aquele irmão está doente porque pecou. Está daquele jeito lá porque não é boa pessoa. Mas quem somos nós para dizer isso? Vamos aqui para o modelo exemplo de Paulo?
na paternidade de Adão, Paulo realmente enxergava a palavra de Deus pela janela. Por isso que ele era perseguidor. Por isso que ele matava cristão. Mas vem a paternidade de Deus. E a paternidade de Deus nos tira, nos venda, nos cega, e nós passamos a ser os expectados. Antes nós olhávamos, agora nós somos enxergados, é diferente. Tem uma diferença muito grande entre ver e enxergar. Nós somos enxergados. E aí quando nós somos enxergados, quem está nos olhando, ele tem um olhar de misericórdia e graça. Um olhar muito maior que a gente possa imaginar. Quer ver um outro exemplo? Antes da gente entrar em Paulo, para ficar bem claro essa questão da paternidade de Adão. Ló e Abraão. Ló e Abraão tiveram que se separar. Todo mundo conhece essa passagem. Só que Ló escolheu com os olhos as campinas verdejantes. Olha a paternidade de Adão na vida de Ló. E qual foi o fim de Ló? Foi trágico. Mas Abraão, ele escolheu por ouvir falar a Deus. Ló andou tanto tempo com Abraão e não se tocou que Abraão andava com a presença de Deus constantemente. Porque ele era o espectador. E no caso de Abraão, ele era o espectado. Então o que acontece? Abraão escolhe ir para o lugar contrário a Ló. E Deus leva Abraão para a terra prometida. Só que quando Abraão pisa nessa terra prometida, a terra era seca. E o que eu aprendo com isso? Que Deus, Ele não nos leva a um lugar que os nossos olhos querem enxergar. Ele nos leva a um lugar que os nossos olhos precisam enxergar. Por quê? Porque Abraão era o provedor da terra e não a terra provisão. Abraão tinha recebido de Deus todos os instrumentos para gerir aquela terra. Não é a terra que modifica Abraão, é Abraão que modifica a terra. E se nós olharmos esse modelo, nós vamos parar de correr atrás de vento. Essa corrida desenfreada pelo material, pelo ter. E nós vamos priorizar as coisas de Deus, e as bênçãos vão correr atrás da gente. Recebe aí em nome de Jesus. Então, aí, Jesus tem um encontro com Paulo. Literalmente derruba Paulo do cavalo. Paulo cai e cai cego para o mundo. Só que ele abre os olhos espirituais. Jesus cega a paternidade de Adão na vida de Paulo. E abre o entendimento espiritual de Paulo. E Paulo, com o olhar de Deus, não do Paulo perseguidor, mas do Paulo, espinha dorsal do Evangelho de Cristo. Porque Deus, Ele não te enxerga hoje, Ele te enxerga lá na frente. Ele te enxerga, não este varão de hoje, o de amanhã. Então, muitas pessoas são acusadoras. Aquele é bêbado, aquele é não sei o quê, aquele lá é não sei o quê, aquela lá é não sei o quê. Mas Deus diz, eles são aqueles transformados, agentes de transformação, multiplicadores de talentos e com vestes de louvor. Amém? Aí, Paulo vem para os romanos e diz para eles: a paternidade de Deus nos é dada por adoção. Mas como assim? Adoção? Sim, adoção. Olha o que fala o versículo 15 novamente. Porque não recebestes o espírito de servidão ou escravidão, para outra vez estardes em temor. Olha o que acontece com Adão quando ele cai. Ele se envergonha. E Deus chama ele, e ele se esconde de Deus. E passou ali a começar o nosso temor.
Começamos a ter o temor de Deus ali naquele exemplo. Mas não é um temor no sentido de respeito. É um temor, porque o português ele é muito vasto, né? É um temor no sentido de medo, de opressão. Nós ficamos oprimidos, porque o pecado faz com que nós tenhamos que ficar oprimidos. O pecado faz com que nós venhamos a nos esconder, porque toda hora nós achamos que alguém está vendo. Toda hora nós achamos que alguém vai descobrir. Mas Deus está sondando teu coração, você não esconde nada de Deus, meu irmão. E olha só, aí ele vem e fala: mas recebestes o espírito da adoção de filhos. Olha que coisa linda, como Deus é maravilhoso. Paulo, ele aqui está ensinando, ele está dizendo uma coisa que os romanos, eles entendiam perfeitamente, que era a relação de adoção. O direito romano, que é vivo até hoje nas faculdades de direito, no direito romano, a lei romana fazia com que a pessoa que era adotada, ela tinha que ser adotada na frente de 2 ou mais testemunhas. Vão observando o que eu estou falando. E depois disso, o passado dessa pessoa era apagado. Essa pessoa que era adotada não poderia ter contato mais com herança, qualquer tipo de bens ou qualquer tipo de familiar. Uma nova criatura nascia, um novo registro nascia, tudo era literalmente apagado. E tem mais: o filho de sangue poderia ser deserdado, expulso do jardim, mas a paternidade por adoção em Roma era irrenunciável. Isso te lembra alguma coisa? O filho adotado jamais deixaria de ser filho. Uma vez filho, para sempre filho. E Deus faz isso conosco. Quando através da redenção, do milagre de Jesus Cristo na cruz, na redenção dos nossos pecados, e nós assumimos essa paternidade, nós somos filhos, mesmo que adotados, mas é filho. Filho, uma vez filho. Filho, uma vez filho. A paternidade, a paternidade que nós temos que buscar através de Jesus é aquela que nos leva no caminho até Deus. Jesus aponta. Jesus aponta. Ela é redentora, ela é salvadora, ela é perdoadora, ela é galardoadora. E tem gente ainda desperdiçando essa paternidade e está assumindo a paternidade de Deus, de Adão, e acha que está ao lado da paternidade de Deus. A paternidade de Deus através de Jesus Cristo é assim como a palavra diz: o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebra o vaso. Quem quebra o vaso é Adão. O vaso se quebra na mão do oleiro. E ali o oleiro começa a girar a roda. Te transforma no vaso de honra. Forma um novo vaso, onde o evangelho entra, onde há transformação, onde nós passamos a ser convictos. Guarde essa palavra na tábua do seu coração: convicção. Nós temos que ter convicção
Ai, faço ou não faço? É para Deus? Faz! Convicção! Está faltando mais convicção! Obediência! Uma palavrinha tão pequena que os homens conhecem bem em casa. Obediência! A irmã lhe riu, ó. Obediência, convicção. Meu Deus, aqui é a transformação. Nova criatura eu sou, com vestes de louvor. As coisas passadas não olho para trás. Eu foco no meu alvo, eu sigo em frente. Eu vou, porque eu sei que o meu Redentor vive. Que amor é esse que nos constrange nesta noite? Que amor é esse? Que amor é esse que muitas vezes não entendemos? Que amor é esse que cura cego, que faz surdo ouvir, paralítico andar, morto ressuscitar? Que amor é esse que se desfaz das vestes reais de um Deus e vem como homem para sofrer tudo? Foi cuspido, humilhado, bateram nele, bateram nele, bateram nele. Sentem a dor de Jesus nesse momento. Sintam, irmãos. Se nós não sentirmos essa dor verdadeiramente, oh glória, nós não vamos conseguir entender essa paternidade. Cuspiram no meu papai, bateram no rosto dele, e a única coisa que ele fez foi esbanjar amor. Alguém se identifica? Se você esbanja amor, você é criticado. Se você segue Jesus Cristo, você é chamado de Bíblia. Você é abandonado pela sua família. Se você segue Jesus, você encontra divisão. Oh meu Deus! Tudo suportou, ainda no último suspiro, na cruz da redenção. Oh meu Deus, ele fala assim: Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Conseguem entender isso? Libere os vossos corações. É muito maior a paternidade de Deus. Enxergue quanto nós somos pequenos. Aqui só divide uma altura da gente, mas às vezes nós pastores temos que ser o sacrifício aqui para levar a palavra. Mas Deus que está no alto nos enxerga como iguais. Não tem diferença, título quem faz é homem. Quando você for deitar sua cabeça no seu travesseiro, fala com Deus. Diga: que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse? Que paternidade você está escolhendo para a sua vida? Que paternidade é essa que você está escolhendo para a sua vida? É sério isso? É muito sério isso? Salvação, como eu falei, não é algo, não é uma brincadeira, ela é irrenunciável. Nós temos que morrer abraçado com ela. Está na hora de termos um novo despertar. Nós temos que viver um avivamento. Nós temos que louvar juntos, cantar juntos, e quando a igreja se levantar, o inimigo cai por terra. Nós caímos por terra por causa de Cristo, o inimigo parte em retirada. Nós sentimos uma graça que nós não conseguimos, um fogo que arde, que nós não conseguimos nem ficar em pé.
essa palavra hoje vai impactar, e vai transformar, e vai reacender muitos corações que se acham esquecidos. Essa palavra vai trazer um renovo. Caim, ele escolheu a paternidade de Adão. Ele não quis sacrificar como era para sacrificar para Deus. Ele foi egoísta, arrogante, avarento. E o que aconteceu? Ele invejou o irmão dele, porque ele não quis fazer. Porque se a gente vai e faz, para que nós vamos invejar um irmão da gente? Tem espaço para todo mundo. Cada um tem um dom, tem um talento. Deus usa de várias formas. Cada pastor que sobe aqui, cada missionário, cada pessoa que passa uma palavra, Deus trabalha de uma maneira. Tem para todos os gostos. Mas o que aconteceu com ele? O resultado foi morte espiritual. E ele acabou vagando pelo mundo, sem direção. Essa é a paternidade de Adão. Nós vagamos pelo mundo sem direção. Mas Abel foi diferente. Abel sacrificou. Abel entendeu o que é paternidade de Deus. Abel alegrou o coração de Deus. Então Deus vem e pergunta para Caim: cadê o seu irmão? Cadê Abel? Caim, que cometeu o primeiro homicídio da humanidade, diz, se faz desentendido: não sei nem quem é. E Deus fala: mas o sangue de Abel está clamando por mim. Ainda que te humilhem, ainda que não te reconheçam, ainda que você acha que está escondido numa caverna, ainda que entulharam os seus poços, ainda que fizeram maldade com você sem tamanho, ainda que te injustiçaram, ainda que por fruto da inveja te deixaram de lado, ainda que todas essas coisas aconteçam, ainda que derramem justamente o seu sangue na condição de filho clamará ao Pai, e o Pai até nessa condição te reconhecerá. Deixa Jesus te apresentar como filho. Ele te chama nesta noite para ser co-herdeiro com Ele. E quem não quer uma eternidade de eternidade? Quem quer abandonar uma paternidade de eternidade, uma herança de eternidade? Não vamos desperdiçar. Até a chegada de Jesus Cristo, o povo não entendeu. Os profetas anunciaram, os profetas falaram. Adão andou no jardim com Deus e perdeu a oportunidade. Então vem Jesus Cristo e renova, restaura, nos dá, faz uma nova aliança com Deus, estabelece uma ponte através dele com Deus, para que a gente possa andar no jardim com Deus novamente. E ainda assim tem gente perdendo essa oportunidade e não vai ter mais. Já pensaram nisso? Não vai ter mais. Eu ouvi essa semana uma pessoa falar: eu quero ficar para segundo arrebatamento. Falei: que Bíblia você está lendo, meu irmão? Eu quero ir no primeiro, não quero ficar nas dores. Não, já teve dor de dente? Já sim. Multiplica ela por 1 milhão. Você não vai conseguir comer, você não vai conseguir dormir, vai ser tudo literalmente um inferno estabelecido.
só um cisquinho do que vai ser. Então quem tiver ouvido, que ouça a voz do Senhor, não a minha. A minha oratória é fraca, eu só sou um instrumento de Cristo. E tudo isso que Jesus fez é simplesmente para uma coisa desse tamanhozinho: o Pai nos chamar de filho. Filho, vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Vem, filho amado, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, e você poderá descansar nos meus braços de amor. Um filho chamando a atenção, um pai chamando a atenção dos seus filhos. Todo esse trajeto até aqui, do jardim até aqui, para nós sermos chamados de filho. Não é à toa que nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Não perca essa oportunidade, meus irmãos. Derrube os seus egos, as suas vaidades. Repreenda em nome de Jesus essa paternidade que tenta te abraçar. Essa paternidade que abre uma brecha gigantesca para o inimigo entrar. Essa paternidade que tira a sua salvação. Olhe mais para o seu próximo. Para vocês terem uma ideia, se todos nós entendêssemos realmente, verdadeiramente, e aplicássemos esta palavra na visão da paternidade de Deus, essa igreja tinha que ser no estádio. Estádio ia ser pouco. Vocês da liderança iam ter muito mais trabalho. Mas nós somos egoístas. Mas Deus, Ele vem com a palavra e nos transforma. Porque muitas pessoas estão assim: mas eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim, mas Deus te transforma. Eu cresci assim, mas Deus te transforma. Aleluia, glória. E você não vai morrer assim. E se necessário for uma carruagem de fogo, vai vir te arrebatar. Para de falar assim: Deus, hoje eu vou falar sério com o Senhor. Deus nunca tratou as coisas por brincadeira. Ele sempre falou sério. Essa palavra não mente. Aleluia, glória. Aleluia. Para de brincar com a tua própria vida. Aqui, quando você chega na igreja, desliga o celular. Só quem está trabalhando, é claro. Está trabalhando aí, tem que filmar e tal. Mas desliga. Não há nada mais importante que a palavra, a presença, aquilo que nos traz a salvação. Não há nada mais importante do que isso. Fecha o zap, fecha o celular. Fica atento ao direcionamento. Quero ver se você não tiver essa postura, essa promessa que foi liberada, que o profeta veio e profetizou na tua vida, não vai te alcançar. Deus faz assim, ó. Mas enquanto nós nos colocarmos na posição, para mim, para vocês, para todos nós não vamos alcançar promessa nenhuma. A nossa vida vai ser uma patinação no gelo. Agora, olha com carinho para o seu irmão, que está do seu lado, mas não responda, tá? Olha para ele agora. Vou olhar para minha esposa aqui. Fala para ele assim: qual a paternidade que vai determinar a sua vida? Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Palmas para o Senhor. Eu agora quero convocar os pastores dessa igreja. Vamos nos posicionar aqui embaixo, pastores.
Cadê as missionárias? Eu quero pelo menos, tem 4 missionárias aqui hoje? Tem, pastor? Tem? 4 missionárias. Eu quero que elas fiquem aí nessa entrada aí na porta aí, ó. As 4 missionárias, essas guerreiras de Deus. Nós temos que valorizar as nossas mulheres. Nós temos que valorizar essas guerreiras do Senhor. Elas têm muito a oferecer para o reino. Missionárias, vocês vão repreender todo o mal nesta porta. Quem quer que aqui entre vai receber sempre a paternidade de Deus. Vocês vão excomungar, repreender em nome de Jesus a paternidade imunda de Adão caída. Estão me entendendo? Vocês vão começar, e eu e os pastores aqui vamos sair daqui orando por esse povo, e todos vamos clamar aqui com Deus. E eu quero que vocês louvem. Nós vamos trazer a presença mais ainda de Deus nesse lugar. Esse lugar vai para pegar fogo. Os corações vão sair daqui abrasados. Estão me entendendo? Agora, vamos lá, grupo de louvor, vamos lá. Oh glória! Pastores, vamos batalhar junto com esse povo. Vamos agora sair no meio dessa multidão que está aqui, e nós vamos abençoar, nós vamos repreender em cada uma a paternidade de Adão. Agora vamos lá. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Vamos lá! Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia! Oh, tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Oh,
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Venha o teu reino, Senhor. Sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória, glória, glória. Oh glória, aleluia. Hey. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Vamos lá, povo de Deus, vamos lá. A tua igreja te adora. Oh, teu reino, Solta o coração pra teu Deus. reino é Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. Senhor, a tua Igreja te adora. Oh glória! Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, meus pastores. Obrigado, missionárias. Obrigado, pastores. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, igreja. Estenda as suas mãos para mim aqui e eu vou estender para vocês. Eu te abençoo e vocês me abençoam. Eu abençoo todos vocês em nome de Jesus. E vocês me abençoam em nome de... Glória a Deus. Que vocês tenham a melhor semana da vida de vocês em nome de Jesus.